Bem-vindos a mais uma videoaula do Pré-ENEM Unir. Meu nome é Yuri Mandela, sou tutor de matemática e hoje vamos falar sobre função exponencial. Então, o que são as funções ou equações exponenciais? Então, uma equação exponencial é quando a variável está no expoente. Ou seja, toda função geralmente tem uma variável, né? Aquele x. E agora, em vez dele se apresentar sozinho no meio da função, multiplicando o termo a, ele vai estar no expoente do termo a. Dessa forma aqui, ó. Função de x vai ser escrita como um a qualquer elevado a um x. Sendo que para representar uma função, né, exponencial, o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, se o a for igual a zero, então a função, não importa qual o valor que o x tenha, que toda a variável tem aqui no expoente, vai ser zero. Qualquer zero elevado a qualquer expoente é igual a zero, né? Se o a for igual a 1, aqui, ó, não importa qual o valor de x aqui, ó, o valor também vai ser 1, certo? E se o x, né, a variável for igual a zero, então qualquer que seja o valor de a, o resultado da função tem que ser igual a x. Então, geralmente, esses valores aqui, a ele é maior do que zero, diferente de 1, né, ele passa pelo 1 assim, só algumas poucas vezes assim que é utilizado o exemplo do 1, mas aí você pega, né? E o x ele tem que ser maior do que zero, o resultado do x tem que ser maior do que zero, senão a função vai dar como resultado 1 também. Tem esses detalhezinhos aí porque a gente tem que prestar atenção numa função exponencial. Vamos lembrar um pouco das propriedades das potências, certo? Tem uma aula especial só para isso, mas vamos dar uma relembradinha aqui, ó. Tem aqui todas as mudanças de potência, como que a gente pode transformar elas. Vou explicar uma por uma, né? Que a multiplicação de números iguais com potências diferentes é igual a potência da soma dos expoentes. Então aqui, ó, coloquei o número 2 como base aqui, ó. Como ele é igual, ele pode ser escrito só com uma base e eu somo as potências. Então 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que é 2 à quinta, que vai ser igual a 32. Neste caso aqui. Quando você tem uma divisão em que a base é igual e as potências são diferentes, você subtrai. Lembrando que é o de cima menos o de baixo, tá? Não tem que obedecer essa ordem, não pode ser ao contrário, senão o resultado vai dar diferente, tá? Então, quando é multiplicação de termos iguais, você soma a potência. Quando é divisão, você subtrai. E aqui está mostrando para vocês que como que vai resolvendo aqui, ó, que chega no resultado vai dar igual. Quando você tem potência da potência, né, você pode multiplicar os expoentes. Olha aqui. Você tem a potência aqui fora, você joga dentro multiplicando. Tá ok? Então aqui, ó, 2 ao quadrado, ao cubo, é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3. Quando você tem uma divisão aqui, né, a sobre b, e tudo isso está elevado a uma potência, você pode separar. E aí, aqui é b, tá? Eu errei aqui. Então aqui você... Aqui é b. Certo? Então, quando você tem termos diferentes elevados numa divisão, elevados à mesma potência, você pode separar. Isso é útil às vezes quando você tem outros fatores multiplicando essa potência, e aí eventualmente você pode cortar alguns termos e tudo mais. Você não precisa elevar tudo a potência, né? Você pode ir cortando alguns termos. É bem útil para isso aí. Quando você tem uma multiplicação
dentro, né, do parênteses com a potência, você pode separar também, mesma coisa com o anterior. Então, aqui você separa os termos e coloca a potência em cada um. Aqui também, traz a potência para o A e a potência para o D e mantém a multiplicação. Aqui o exemplozinho para vocês verem. Aqui um pouquinho mais complicado, né? Quando você tem uma divisão na potência. A parte de cima, então você tira o A, né? Então a parte de cima vira a potência mesmo aqui do termo, e a parte de baixo vai para a raiz. Então, se algumas pessoas estiverem se questionando, de onde surgiu esse negócio de tirar a raiz, de onde que vai esse número? Tem outro jeito de escrever? Tem. Ele vai aqui, ó. Então, por exemplo, raiz quadrada de qualquer número. Na verdade, é o número elevado a 1 sobre 2. Entendeu? Tem como outro jeito de escrever as raízes, né? Raízes. Não sei se é raiz quadrada, raiz cúbica, tem várias raízes. É com uma potência em fração. E quando você tem uma potência negativa, você consegue transformá-la em positiva se você inverter os termos. Então, por exemplo, se eu tiver... Aqui está um exemplozinho para vocês, né, para demonstrar que 2 sobre 5 elevado a menos 3 é igual a 5 sobre 3 ao cubo. Também. Faz a separaçãozinha aqui, depois resolve. Isso aqui vai chegar mais ou menos nesse resultado aqui. Mais o que? E vamos para o exemplo dos gráficos, né? Então, a função, quando A é maior que 1, né? A gente tem duas opções. Quando A é maior que 1, ou seja, a base, não é o x, tá? O x vai variar de acordo com os valores. Então, quando a base da função exponencial, né, é maior do que 1, você tem uma meia parábola, né, uma curva aqui. Não é meia parábola não, tá? É uma curva crescente. Então, essa curva crescente aqui, ela é característica. Ela não faz aquele arco certinho, né? Mas ela tem essa característica aqui, que ela começa devagar e do nada ela sobe com tudo. E aqui ela vai embora. Ok? Para vocês verem aqui, ó, quando é 2 elevado a 1 é só 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 a 10 já é 1024, então ele aumenta muito rápido. Isso é uma característica muito importante da função exponencial. Se você vê, olhou num gráfico, e parte desse gráfico, ou o gráfico inteiro, tem uma curva que do nada ela sobe muito rápido, desconfie que aquilo ali pode estar representando uma função exponencial. Isso para quando A é maior do que 1. Quando A está entre 1 e 0, né, ele é menor do que 1, mas ele é maior do que 0, a curva ela muda, ela é decrescente, ela decresce muito rápido no finalzinho da freada, certo? Aqui mostrando de novo como potências, né? Ele vai decrescendo muito rápido. Então aqui começa, por exemplo, elevado a 1 vai dar meio, a 2 vai dar 1/4, então ele vai ficando muito pequeno muito rápido. Okay? Então lembra que essas duas são as duas principais, as duas únicas praticamente formas de curva que representam uma função exponencial. Agora, se o A for menor do que 0, essa é a dúvida, né? Cadê um gráfico com A menor que 0? Tem um problema, não dá. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui vamos dizer que existe essa função aqui, menos A, né, elevado a x. Então menos 2 elevado a 0 vai dar 1. Menos 2 elevado a 1 vai dar menos 2. Menos 2 elevado a 2 vai ser 4. Depois menos 8. Perceba que tem hora que é positivo, hora que é negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então qual que seria o problema? Vamos voltar aqui no gráfico. Tem hora que o número vai estar aqui, né? Aí depois ele vai estar aqui, depois ele vai estar aqui, depois ele vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. Entendeu? Então não tem como fazer isso aqui no gráfico. Entendeu? Não tem. Na verdade nem é assim que fica. Tá? O gráfico ele ficaria mais ou menos assim. Ficaria uma reta aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, outra aqui, outra aqui, entendeu? Então ele ficaria todo picotado.
Por isso que não é que não existe, né? Você tem como fazer, se você, por exemplo, colocar em módulo, né? Vamos usar um resultado de módulo e tudo mais. Mas não se trabalha com esse tipo de função, principalmente no Enem, a não ser que venha em módulo. Aí se o Enem resolver inovar, né? Colocar uma função negativa com módulo, aí você tem que prestar atenção aí no resultado, né? Então, o resultado ele intercala entre os resultados positivos e negativos, impossibilitando que um gráfico tenha um valor contínuo para construir a curva sequencial. Então, geralmente você não vai encontrar gráfico, a não ser em módulo, tá? Presta atenção nisso, de uma função exponencial em que a base seja negativa. E vamos, por exemplo, então assim, é rapidinho, né? A função exponencial não tem muito detalhe, em vez do x estar aqui no meio, ele está lá no expoente, a variável. Tá? E tem uma característica muito importante, as questões exponenciais no Enem são fáceis. Algumas podem ser consideradas um pouco médias, mas elas são fáceis. O que o Enem diz para vocês? Geralmente, 80 a 90% das pessoas acertam essas questões. Tá? Então, considerando que todo o Enem tem questões novas, né? São assim, difícil de você encontrar alguma muito parecida, é muito importante que você entenda os conceitos e você perceba, principalmente gráfico. A última questão, acho que de 2017, foi uma de gráfico, para você interpretar função exponencial. Então, assim, é só conceito e eu vou mostrar para vocês que ela é bem simples aqui nessa questão. Por exemplo, 2015, né? Vamos ler ela. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. Ok, um pouquinho de contexto. Vamos lá. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou em 50% a produção. É muito importante perceber isso aqui. Ó. Então, começou com 8.000, no outro ano, aumentou 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Ou seja, todo ano vai crescer mais 50%. E aí ele diz aqui, ó, considera P a quantidade anual de produtos fabricados e T, o ano T de funcionamento da indústria. Ou seja, ele já te deu as variáveis que ele quer. P é o resultado, dá até para olhar nas alternativas, né? Então assim, quantidade anual de produtos e resultados e T é a variável, é o nosso X. Okay? Para a pergunta, se a estimativa for alcançada, qual a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T com T maior ou igual a 1? Então aqui ó, ele já coloca que T é maior ou igual a 1, né, para não ter problema com isso. Então assim, nesse Enem, conhecendo função exponencial, se você está bem treinado, você já sabe qual é a resposta disso aqui, tá? Então assim, é esse número que vai aumentando 50% toda vez, entendeu? Mas vamos fazendo na matemática ou vamos fazendo na interpretação para você começar a pegar o negócio. Né? Então vamos lá. Vamos separando os números aqui. Ele disse que no primeiro ano ele fabricou 8.000. Então tá aqui, 8.000. No segundo ano, ele fabricou 50% a mais do que ele fabrica, né? Então a gente vai ter 8.000 mais 50% de 8.000, 12.000. No terceiro ano, ele disse que vai aumentando todo ano. Tá lá na questão. Aqui, ó. Estima-se o aumento percentual se repita, garantindo um crescimento anual de 50%. Ou seja, crescimento é todo ano. Crescimento anual quer dizer todo ano. Então aqui vamos entendendo. Aqui começou com 8.000, foi para 12.000. Depois 12.000, mais 50% de 2.000, que é 6.000, foi para 18. No quarto ano tinha 18, mais 50%. Ou seja, perceba que vai aumentando 50%. O que é aumentar 50%? É multiplicar por 1,5. Tá? Se você não entende mais ou menos esse percentual, como é que é esse percentual, por exemplo, se fosse aumentar 100%, é multiplicar por 2. Se você fosse aumentar 300%, é multiplicar por 4. Ok? Se você não consegue fazer isso aqui direto, dá uma revisadinha ou, presta atenção, como é que você transforma o percentual em multiplicação? Faz aqui, ó. Então aqui eu tenho 8.000, eu adicionei 50% de 8.000, que é 4.000, e somei os dois, né? Vai dar 12.000. Então pega os 12.000 e divide por 8.000. Essa divisão vai dar, pronto. Você pega o número final, divide pelo inicial e pronto. Você já tem a razão que você vai multiplicar.
Então, em vez de eu somar com 50%, eu vou multiplicar. Né? Então, o que eu tenho aqui? O ano 1, que é o início. Depois o ano 2, ele é 12.000, ou seja, ele é ano 1 vezes 1,5. O ano 3 é o ano 2 vezes 1,5. O ano 4 é o ano 3 vezes 1,5. Opa, a gente já viu um padrão aqui. Então a gente tem uma multiplicação de 1,5 aqui. Toda vez aumenta 1,5. Mas vamos incrementar esse negócio. Né? Então pega um valor final ali, já o 4 já dá para pegar. O que é o 4? É o ano 3 vezes 1,5, certo? Mais o ano 3 é o ano 2 vezes 1,5. E o ano 2 é o ano 1 vezes 1,5. Então eu fui só substituindo até chegar no primeiro ano, que eu tenho um valor de 8.000. E aqui, ó, coloquei um monte de parênteses, né? Só para questão de detalhe, para vocês prestarem atenção, que eu só vim substituindo os valores anteriores aqui, ó. Eu só vim substituindo e tal. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o ano 1 vezes 1,5, que foi o ano 2, vezes 1,5, que foi o ano 3, vezes 1,5 para o ano 4. O ano 1 começou com um valor de 8.000. E o 1,5 repete 3 vezes. Quando ele repete 3 vezes, você tem uma chance de você colocar uma potência aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que 1,5 elevado ao cubo, elevado a 3. Observe que a potência é um valor a menos do que o ano. Se você fizer para 3 anos, vai ficar. E aqui a gente já tem uma coisa muito parecida com o que pode ser a resposta. Olha só, tem aqui, ó, uma fórmula muito parecida com isso daqui. Então você já pode induzir que essa daqui é provavelmente a resposta. Se você for fazendo a substituição, né? Se você for fazer ano por ano, assim, eu quero ter certeza, olha para o ano 5 e para o ano 6, e aí você vai ver que a potência aqui, ó, que acompanha esse valor, é sempre 1 menor do que o ano. Ou seja, isso aqui representa o T, o ano, menos 1. Certo? Você vai chegar na resposta bem parecida. Então, dessa forma que você consegue montar uma equação a partir de tempo sequencial. Né? E vocês veem assim, que a potência ela é bem simplesinha. Você não vai ter muita dificuldade. Certo? Vamos para outra questão aqui, que também caiu em 2015. Um sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial é S, em função do tempo T, é essa daqui, né? 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Simples. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional da empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Olha só. 2 anos. 2 anos de tempo de serviço, isso aqui é macete para vocês prestarem atenção. 2 é um tempo muito pequeno. Né? É um tempo muito pequeno. Quando você eleva esse número aqui, que também é muito próximo de 1, 1,03 ao quadrado vai dar 1,069, uma coisa assim. É um número muito pequeno, muito próximo de 1. Ou seja, esse número que é muito próximo de 1, multiplicado por 1.800, não vai dar muito diferente de 1.800. Se você olhar para as questões, aqui ó, o menor número, sem ser o 1.900, é 3.700. Ou seja, você teria que pelo menos duplicar isso aqui. Você teria que fazer essa conta errada. Né? Em vez de você colocar 1,03 ao quadrado, se você errasse, né, fizesse 2 vezes 0,03, ou seja, fazer a potência errada, você ia errar a questão. Mas se você perceber que isso aqui é um número muito pequeno, você vai logo responde letra E aqui, não tem como ser diferente disso. Ou você pode perder um pouco de tempo, né, e resolver a multiplicação, aqui a fórmula. Ele te deu a fórmula, você só vai substituir ao T. Né? E 1,03 ao quadrado é 1,0609. E isso aí vai demorar aquele tempo aqui que você vai ter que fazer 1,03 vezes 1,03. Né? 1,03 vezes 1,03. Aí vai ter que dar toda aquela 3 linhas aqui de multiplicação e tudo mais. Então assim, você vai perder muito tempo para um número que é muito próximo de 1. Para esse número chegar em 2,
tem que ser 1,03 elevado a 21, 22, uma coisa assim, para começar a chegar no 2. Entendeu? Ou seja, para poder duplicar esse valor. O que o Enem quer, por exemplo, numa questão como essa? Ele quer que você perceba que essa potência ela é muito pequena, esse número ele é muito pequeno, ele não vai mudar muito. E aí ele já quer que tu dê a resposta aqui, olha, já te deu a resposta praticamente. Ele não botou 1.908, 1.907, não, ele deu uma diferença bem considerável. Ele quer pegar os caras que não se prepararam, que não estudaram, tudo mais. Mas se você resolver, vai chegar na resposta igualzinha, tá? Sem problemas, vai tranquilo na sua. Vai treinando, muito simples. Okay? E mais um exemplo de potência. Olha essa daqui. No Enem de 2017 foi uma interpretação de gráfico. E no outro anterior dele, que foi de 2015 que teve conta, foi o último que teve conta, assim. E 2016 é praticamente de interpretação. É muito simples. Veja só, o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de produção da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula da população. Então ele falou um monte de coisa, então a gente tem uma fórmula aqui. Tá. Em que T é um tempo em hora. Pelo amor de Deus, prestem atenção. Tá. E PT, população e tal, em milhares de bactérias. Isso aqui não vai ser importante. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será. Então prestem atenção. Ó, o T, da forma, o que ele está perguntando? Em relação à quantidade inicial, ou seja, T igual a 0. Se eu igualar T igual a 0, o PT vai ser igual a 40, tá? Em milhares. Porque isso aqui vai ser elevado a 0, 2 elevado a 0 vai ser igual a 1, 40 vezes 1 é 40. Então, quando T é igual a 0, ele quer comparar depois de 20 minutos. Prestem atenção que o T não vai ficar igual a 20, ok? As unidades estão diferentes. Na fórmula, o T é em hora. Então, sempre que você mexer com tempo, distância, tá? Velocidade lá na física, química, tá? Prestem muita atenção nas unidades. Prestem muita atenção nas unidades. Então essa questão é uma pegadinha. Tá? Nem de vez em quando faz isso daí só para o cara errar, né? Porque tipo, se ele colocar 20 aqui vai ser 2 elevado a 60, vai ficar um número monstruoso e o cara, deu tão grande que eu acho que eu vou botar triplicada logo aqui, né? Então ele pergunta aqui, ó, em relação à quantidade inicial, a população em relação à quantidade inicial de bactérias em relação inicial após 20 minutos, ou seja, após 20 minutos, a população será. Quais são as alternativas? Reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada ou triplicada. Se você pegou esse macetinho aqui, é só você jogar na fórmula. Então você não vai jogar 20 aqui, tá? Quanto é 20 minutos em horas? Usa a regra de 3, razão e proporção, né? A regra de 3 é a clássica. 60 minutos equivale a 1 hora. Né? Então 20 minutos vai equivaler quantas horas? Então aqui a gente multiplica cruzado, 60x vai ser igual a 20, 20 vezes 1 é 20 aqui, né? Então x vai ficar igual a 20 sobre 60, x é igual a 1/3. Joga lá. E olha só, aqui ó, a gente tem, repete a função, né? 40 vezes 2, tem o 3 aqui da fórmula, que multiplica t. O t é 1/3. Que foi o que a gente encontrou aqui, 1/3 de hora. E aí você vai acabar cortando aqui, né, o 3 com 3, ou fazendo a multiplicação, isso aqui vai ficar igual a 1. E aí 40 vezes 2 a 1 é igual a 2, 40 vezes 2 é igual a 80, ou seja, a gente vai ter 80 após 20 minutos. Então se no inicial era 40, aqui eu só demonstrando para vocês, né, que no inicial o tempo 0 vai ser igual a 40. E o final deu 20... após 20 minutos, ou deu 80 após 20 minutos, isso é o dobro, né? 80 é o dobro de 40. Então, após 20 minutos, a população será duplicada.
É simples assim. Então, galera, essa foi a aula de potência. Ela é bem simplesinha, bem rápida. Tem só aqueles conceitos que é muito importante assim decorar, aquelas potências caso você precise transformar, pode acontecer. Mas o mais importante é a interpretação da questão ou do gráfico. Certo? Espero ter ajudado. Continue praticando, continue treinando, estudando e tentando. Tá ok? Que assim vocês conseguem passar. Até mais.